Boa tarde, esse é o programa Vida e Missão e estamos muito felizes de chegar até você, trazendo a palavra, com tudo que preparamos para abençoar a sua vida. Convido você a meditar na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3. Quero, a partir da experiência de Moisés, rememorar um pouco também a experiência de John Wesley. Afinal, amanhã estaremos celebrando nas igrejas, embora 25, a experiência do coração aquecido. Diz assim a palavra: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Há alguns textos na Bíblia que são, como dizemos assim, paradigmáticos, referenciais. Essa experiência de Moisés, o seu chamado, tem muito a ver com a vida de cada um de nós. Tem muito a ver com a caminhada da igreja. Porque em cada geração, Deus chama você, me chama a mim. Em cada geração surgem situações às quais aqueles que creem no Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, são desafiados a se colocar nas mãos de Deus. Quando nós lemos esse texto, Moisés, como sabemos, apresentava várias limitações. Era um criminoso, um assassino. Ele, quando viu o exator egípcio oprimindo seu irmão judeu, ele se rebelou e todos conhecemos, ele acabou matando aquele egípcio, fugiu. E finalmente ele, estando aqui, cuidando do rebanho de Jetro, né, junto ao Horebe, distante lá do Egito, Deus vai ao encontro dele. Deus vai ao encontro dele porque vê em Moisés características de liderança que o faria dele um profeta, o tornaria um instrumento de Deus para a libertação de Israel. E veja, no decorrer da história, Deus fez isso com muitas pessoas. Fez isso com Elias, para chamar o povo da idolatria aos deuses cananeus, né? Chamou profeta como Jeremias, chamou Isaías. Isaías tem uma experiência também, a semelhança de Moisés, uma experiência com Deus no templo, né? Estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor. De alguma maneira, aqui não está muito claro, mas Moisés também viu a glória de Deus, aqui a Shekinah Yahvé. E John Wesley, fundador do movimento metodista na Inglaterra, ele era um homem. Primeiro, é importante sublinhar, estamos no mês de maio, é importante sublinhar que ele tinha uma mãe que era temente a Deus, um pai também, Samuel, pai dele, assim como Susana, eram pessoas tementes a Deus. Ele
Ele era um de 16 filhos, né? Foi criado num ambiente de temor de Deus. E ele fez teologia e queria ser missionário, viveu uma experiência frustrante na opinião dele. Outros analistas dizem que ele foi muito bem sucedido no seu trabalho missionário na América, mas esse não é o ponto. O ponto é que ele volta assim, sentindo-se desqualificado, como Moisés se sentiu desqualificado. E ele vai retornando à Inglaterra, ele está oprimido, no barco pensa que vai morrer, o que vai ser da minha alma? Ali ele conhece Pedro Boller, os moravianos insistem com ele sobre a experiência da fé, e a experiência da fé que se tornou no dia 24 de maio de 1738, a experiência da transformação, porque só Deus transforma o nosso coração. Só Deus transforma a nossa história. E é isso que muitos de nós precisamos. Você que está me ouvindo, veja só o que diz. A experiência de Moisés o põe diante de Deus e ao o colocar diante de Deus, ele ouve de Deus aquilo que você pode ouvir, que eu tenho ouvido, que tantos outros têm ouvido. Vi a aflição do meu povo. Deus vê a sua aflição. Deus conhece o seu coração. O grande problema é que a maioria das pessoas não conhece a Deus por uma experiência pessoal. Conhece a Deus porque já leu porções da Bíblia, conhece a Deus porque vê o Cristo Redentor, conhece a Deus por símbolos e não por experiências pessoais. Conhece a Deus por atos religiosos, não por experiência pessoal. O 24 de maio, que é hoje, que estamos aqui vinculando, compartilhando a palavra de Deus, o 24 de maio celebra a possibilidade de você ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus, que há de transformar a sua história. Como mudou a história do povo oprimido em Israel, mudou a história da igreja na Inglaterra no século XVIII, com John Wesley, por que não vai mudar a sua história? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a minha oração e o meu desejo. Que Deus te abençoe. Amém.